Olá e bem-vindos à rentrée do Europa Info. A partir de agora teremos aqui, sempre que lhe for possível, Pascal de Lima, economista e membro da Comissão de Economia do Partido Socialista Francês, professor universitário na Sciences Po, um homem de origem portuguesa. Pascal, obrigado por ter aceito este novo convite de vir aqui comentar a atualidade europeia. As férias foram boas? Foram boas, obrigado. Está pronto para mais uma temporada televisiva? Sim, normalmente deve ser possível. Vamos a ela então. Um dos temas que mais tem perturbado a atualidade internacional é o acordo recentemente firmado entre os Estados Unidos e a Polónia para a instalação de um sistema de mísseis alegadamente defensivos em território polaco. Nunca até hoje os americanos tiveram mísseis colocados tão perto da fronteira com a Rússia. E, naturalmente, a Rússia sente essa proximidade como uma ameaça. Por isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo esteve em Varsóvia para avisar o governo polaco das consequências que a implementação de tal acordo pode trazer para as relações entre a Polónia e a Rússia. Sergei Lavrov não conseguiu impedir que os polacos instalem no seu território os mísseis americanos, mas também não seria isso que o levou a Varsóvia. A reunião com o governo polaco terá servido essencialmente para deixar claro que a Rússia não vê com bons olhos a instalação desses mísseis e que se sente ameaçada. As últimas semanas têm sido muito parecidas com o tempo da Guerra Fria, não é, Pascal? Sim, muito parecido com o tempo da Guerra Fria. Além disso, os russos têm razões também para preocupações, mas temos que pôr certos dados em frente à atualidade, porque hoje a Rússia tem mais mísseis do que os Estados Unidos. A Rússia tem mais de 700 mísseis e, portanto, os Estados Unidos só têm ali uns 55, 60 mísseis no mundo. Portanto, o primeiro ponto é que a Rússia não deve ser preocupada. Além disso, efetivamente, nos últimos anos, o que se obteve nos últimos anos é, portanto, o alargamento da NATO, com todos os países da antiga União Soviética que vão integrar agora na NATO, e com essa integração cria uma força suplementar frente à Rússia que preocupa a Rússia. Portanto, eu acho que isso é o primeiro assunto. Será sensato colocar mísseis tão perto da fronteira com a Rússia? Bem, o problema é que é preciso escolher um sítio. No domínio da defesa há um ambiente global, as forças estratégicas que se apresentam depois e também indicadores de performance. Os indicadores de performance são a localização mesmo dos mísseis para poder impactar e potencialmente ameaçar um país vizinho ou não vizinho. Porque o problema da proximidade não é tão importante. Se é verdade que a Rússia é próxima da Polónia... Entre a Rússia e a Polónia ainda há a Bielorrússia. Ainda há a Bielorrússia, claro. Agora, os mísseis não têm esse objetivo mesmo direto, penso eu, de prevenção em relação a um possível ataque da Rússia. Penso que é mais em relação a certos estados um pouco preocupante, por exemplo, o Irã, potencialmente a China. Isso é uma da preocupação dos Estados Unidos, mas também podemos dizer que os Estados Unidos, e é esse o primeiro problema, podia ter comunicado com a NATO Rússia, o Conselho da NATO Rússia, e em vez de comunicar de modo totalmente bilateral. E esse facto de comunicar de modo totalmente bilateral cria uma tensão em relação à Rússia que também pode ser justificado. Portanto, o assunto é complicado. Sim. A questão é também tentarmos colocar isto ao contrário. Isto é, se fossem os russos, de novo, por exemplo, a querer colocar, sob um pretexto qualquer, mísseis em Cuba, por exemplo, como é que os Estados Unidos iriam reagir? Bem, a resposta é na sua pergunta. Portanto, certamente que os Estados Unidos não iam aceitar o argumento. Portanto, de modo geral, os argumentos militares de prevenção não são bons argumentos. A prevenção é no domínio da economia e da gestão. Não pode-se fazer prevenção no domínio militar, é a opinião pessoal, porque a prevenção do domínio militar é sempre uma maneira de ameaçar certas zonas estratégicas com fundo de tensão política. Eu penso que nesse domínio é a cooperação e a neutralização nuclear que deve prevaler. É preciso saber que os Estados Unidos e a União Soviética tinham assinado um acordo de neutralização nuclear e, portanto, o pior nesta história é que os Estados Unidos não respeitam esse acordo. Quebram o acordo, exatamente. Pronto, e, portanto, no domínio militar os acordos são muito importantes para dar um sentimento de conforto ao conjunto das populações potencialmente com tendências políticas divergentes.
A par dos mísseis, destes mísseis que os americanos querem colocar na Polónia, temos a questão da Geórgia. Será que este movimento militar que a Rússia fez sobre a Geórgia é uma espécie de resposta a esta intenção de colocação dos mísseis americanos na Polónia? É por isso que os acordos são muito importantes. Penso que não devia realmente romper esse acordo de neutralização nuclear, porque agora a ação da Rússia provavelmente foi de ir à Geórgia para tentar contrabalançar e dizer aos Estados Unidos: nós também existimos, nós também temos potencial militar. Porque é um facto que os americanos e a NATO, e também um pouco a União Europeia, embora, enfim, de um modo civil, não é? Não armado, estão a ocupar aquilo que sempre foi considerado o espaço vital da Rússia. Sim. Os países que envolvem a Rússia e que durante muitos anos, décadas, foram uma espécie de tampão entre o Ocidente e a União Soviética. Hoje, depois do desaparecimento da União Soviética, nós vemos que a União Europeia se instala cada vez mais nessas antigas repúblicas soviéticas, e os americanos também, com bases militares, e agora, neste caso, os mísseis. Como é que os russos se sentirão, não é? Com falta de ar. Com falta de ar, provavelmente. Além disso, na história mesmo da Rússia, da União Soviética, portanto, se observa sempre esse sentimento de opressão. É facto mesmo da história da Rússia e da ex-União Soviética. Portanto, é preciso ponderar também as coisas, é preciso um pouco ver que os acordos são primordiais, os acordos devem ser respeitados, e penso que os Estados Unidos não podem fazer assim uma política que vai, portanto, reforçar o poder da NATO, e, além disso, sem que seja russo, porque falamos muito da Rússia, mas também a questão da política europeia da defesa, porque com a NATO e agora a estratégia militar dos Estados Unidos, a questão que salienta-se é também o poder real da política de defesa europeia. Qual é hoje em dia o peso da política europeia de defesa? Portanto, não é só unicamente o problema russo, é também um problema europeu. Acha que a Europa está muito seguidista das estratégias militares americanas? É isso? Sim. Um dos riscos o facto de ser mais seguidista em relação à política dos Estados Unidos, de não poder, portanto, ter uma estratégia militar própria, se considerarmos que é um objetivo prioritário. Porque, para mim, o objetivo prioritário é a neutralização e o fim dos mísseis, portanto, que existe agora atualmente. Essa neutralização deve normalmente chegar para conseguir se preocupar de assuntos mais importantes. Continuando a falar da mesma questão, a União Europeia é desde sempre um parceiro geoestratégico dos Estados Unidos da América. Este avançar para as fronteiras da Rússia teve há dias mais um desenvolvimento, quando a União Europeia deu um sinal claro de que desejaria ver a Ucrânia como candidata à adesão. Numa altura sensível em que pairam dúvidas sobre as ambições da Rússia face à Ucrânia, a União Europeia decidiu tornar claro que a ex-República Soviética não é negociável. Depois dos países bálticos que integraram a União Soviética desde a Segunda Guerra Mundial, e falo da Estónia, da Lituânia e da Letónia, que se tornaram de novo independentes na década de 90 e que já fazem parte da União Europeia, a Europa continua a querer expandir-se. Até onde, Pascal? Quais serão os limites da Europa, então? Muito Europa também não é sempre a Europa. E, portanto, 27 países agora, será que podemos realizar uma política económica orçamental comum? Será que a política monetária também vai ser possível com 27 países? A política social, etc. Portanto, não sei até onde vai a União Europeia. Penso que devemos agora pensar realmente parar um pouco as fronteiras da União Europeia, porque no sentido económico as riquezas não se podem partilhar de modo infinitamente, não é? Também os interesses militares hoje estão muito ligados aos interesses económicos. Sim. Os interesses militares são ligados aos interesses económicos, mas eu sou mais a favor do desenvolvimento da economia que do militar. Pois, somos todos.